Olá pessoal, sou Dag Mendonça Lima, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em engenharia agrícola. Neste vídeo vou falar sobre um dos trabalhos realizados durante meu doutorado no programa de pós-graduação em engenharia agrícola da Unicamp. O artigo é intitulado Dynamics of Brazilian Fruit and Vegetables Supply System e foi publicado agora em 2025 na revista Environment, Development and Sustainability. Ele foi escrito em colaboração com o Dr. Matheus Melo de Souza, a professora doutora Andréa Leda Ramos de Oliveira, minha orientadora, e a doutora Lilian de Pellegrino Elias. Convido todos a lerem o artigo, o DOI constará na descrição do vídeo. A nossa pesquisa foi motivada pela combinação de três questões centrais. A primeira, a pressão crescente dos sistemas alimentares urbanos diante do aumento da demanda por frutas e vegetais perecíveis. A segunda delas, o papel estratégico, porém heterogêneo, das centrais de abastecimento na garantia do abastecimento, dado o contraste em infraestrutura, governança e capilaridade territoriais entre regiões. E a terceira, que é a ausência de análises integradas que articulem logística, operação e vulnerabilidade climática. Diante disso, buscamos suprir a escassez de estudos que, em uma abordagem quantitativa única, combinassem dados de volumes, valor financeiro, distâncias origem-destinos e indicadores de vulnerabilidade climáticas a eventos extremos, de modo a gerar evidências para as políticas de abastecimento e de planejamento territorial em um contexto de urbanização acelerada e vulnerabilidade climática. O objetivo da pesquisa foi, então, caracterizar a dinâmica de comercialização das centrais de abastecimento no Brasil e avaliar o risco e a vulnerabilidade do sistema de abastecimento de frutas e vegetais frente às mudanças climáticas. Este estudo adotou uma estrutura metodológica composta por três fases. Resumindo, o processo começa com a coleta de dados operacionais e geográficos, seguida por uma fase de pré-processamento que envolve limpeza, georreferenciamento e integração de dados e, por fim, a aplicação de análises multivariadas e espacial. Na primeira fase, que foi a coleta de dados, foram utilizados dados do PROHORT, que é da Conab, nos anos de 2017 a 2022, referentes a 28 ceasas, totalizando 117 frutas e 123 vegetais, agrupados em 4 categorias, a saber, frutas, vegetais folhosos, frutos e vegetais tuberosos. Para cada grupo foram analisados os volumes, os valores das transações em dólares e as distâncias entre a origem e o destino em nível municipal. Foram utilizados os indicadores de vulnerabilidade climática da plataforma Adapta Brasil, derivados de modelos e cenários de emissões de gases de efeito estufa. A segunda fase da metodologia envolveu o pré-processamento, que corrigiu erros de digitação, tratou valores ausentes, removeu registros incompletos e excluiu mercados que encerraram suas atividades no período analisado. As distâncias rodoviárias entre os municípios de origem e as ceasas de destino foram obtidas por meio do algoritmo de caminho mais curto, de Dijkstra, e as distâncias foram organizadas em matrizes georreferenciadas e integradas aos volumes e valores transacionados, resultando em um conjunto de dados unificados para as análises multivariadas e espaciais. Já a terceira fase da metodologia envolveu a análise de componentes principais, que foi utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados e destacar padrões subjacentes, fornecendo uma estrutura interpretativa para identificar quais dimensões explicam a estrutura do fenômeno em análise, a análise de clusters, que permitiu categorizar as centrais de abastecimento com base na similaridade e identificar padrões recorrentes, e, por fim, a avaliação da vulnerabilidade climática, que foi realizada por meio da integração de padrões de comercialização das centrais de abastecimento de alimentos com indicadores de risco climáticos,
disponíveis na plataforma Adapta Brasil. Os resultados iniciais mostram que o abastecimento de frutas e vegetais por meio das ceasas é marcado por fortes desigualdades regionais associadas à infraestrutura e às condições logísticas e à governança. Entre 2017 e 2023, cerca de 111 milhões de toneladas foram comercializadas, com concentração no Sudeste e, em menor medida, no Nordeste, favorecidos por investimentos históricos em rodovias, armazéns e conexões multimodais, enquanto o Norte e partes do Centro-Oeste, com redes rodoviárias limitadas e hidrovias pouco integradas, enfrentam maiores custos, risco de desabastecimento e menor inserção nas cadeias nacionais. Neste contexto, regiões com corredores multimodais consolidados, sobretudo o Sudeste e o Sul, mantêm fluxos mais estáveis e maior a capacidade de garantir o acesso e a disponibilidade de frutas e vegetais. A análise de componentes principais resume a variância em dois componentes que juntos explicam cerca de 85% dessa variância. O componente 1, denominado de comercialização, captura a dinâmica do comércio e é fortemente influenciado pelos volumes negociados e pelos recursos financeiros transacionados em todas as categorias dos produtos avaliados. O componente 2, chamado de distância, representa principalmente a dimensão logística espacial e é fortemente caracterizado pelas distâncias entre o local de origem do produto e os mercados de abastecimento em todas as categorias avaliadas. A clusterização identificou 3 grupos com características espaciais e logísticas distintas. O cluster 1, chamado de cluster da proximidade, ele é representado por 17 ceasas e reúne aqueles mercados de abastecimento com as menores distâncias entre áreas de produção e mercados em todos os grupos avaliados. O segundo cluster, chamado de cluster da comercialização, é representado por 11 ceasas e agrupa as ceasas que concentram os maiores volumes comercializados e os maiores volumes financeiros transacionados. O cluster 3, por sua vez, é formado por uma única ceasa e apresenta as maiores distâncias origem e destino, evidenciando um isolamento logístico extremo associado a uma infraestrutura desigual e a opções multimodais limitadas, especialmente na Amazônia Ocidental. Esses padrões refletem o gradiente de infraestrutura e acarretam implicações distintas para a resiliência do sistema brasileiro de abastecimento de frutas e vegetais, protagonizado pelas ceasas. Com relação à avaliação da vulnerabilidade climática, nossos achados indicam que as centrais de abastecimento de frutas e vegetais no Brasil estão amplamente expostas a eventos extremos, sobretudo a chuvas intensas e a secas. As regiões Centro-Oeste e Norte concentram o maior número de municípios vulneráveis, enquanto que o Sul reúne, em geral, municípios menos suscetíveis. Essa configuração é crítica para as centrais de abastecimento, que dependem de regiões altamente expostas, especialmente em contextos de alta densidade populacional. Entre os grupos identificados, o cluster da distância apresenta maior exposição e mesmo o cluster da proximidade não está por completo protegido, sobretudo diante da seca que afetam regiões do Nordeste e do Centro-Oeste. A contribuição científica de nossa pesquisa contribui para a criação de uma base de dados nacional, inédita e replicável sobre o abastecimento de frutas e vegetais no Brasil, a proposição de uma tipologia das ceasas a partir da análise de componentes principais e de clusterização, evidenciando perfis regionais, nacionais e locais de atuação, a interpretação entre a logística de abastecimento e o risco climático, considerando a exposição a secas e chuvas extremas na análise das centrais de abastecimento,
há evidência empírica de fortes disparidades regionais, com corredores multimodais no sul e no sudeste, e a maior vulnerabilidade em áreas dependentes de rodovia no norte e no centro-oeste. A disponibilidade robusta de análise e interpretação do sistema de abastecimento de frutas e vegetais no Brasil, permitindo subsidiar políticas de acesso e disponibilidade de frutas e vegetais, bem como de planejamento territorial, orientando investimentos em infraestrutura, no fortalecimento de mercado e em estratégias de adaptação. Gostaríamos de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo financiamento de parte dessa pesquisa, ao Laboratório de Logística e Comercialização Agroindustrial, Logicom, e ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia Agrícola, FEAGRE, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Gostaria também de, mais uma vez, convidar a todos e a todas a lerem nosso artigo e, para tanto, o DOI para acesso ao artigo completo está apresentado na descrição deste vídeo. Muito obrigado.